Chuva é um incômodo e uma necessidade, algo do qual a vida depende há milhões e milhões de anos. No nosso mundo moderno, especialmente em certas áreas da Europa e da América do Norte, temos uma tendência a reclamar da chuva. Ela atrapalha nossos planos, escurece o céu e, em geral, pode ser bastante desagradável ser pego por ela. Felizmente, porém, as chuvas que enfrentamos no dia a dia geralmente acabam em poucas horas ou, no máximo, em alguns dias. Mas e se, no entanto, as tempestades de chuva durassem significativamente mais tempo? Não por alguns dias ou até semanas, mas de forma esporádica ao longo de 2 milhões de anos. Foi isso que alguns dos primeiros dinossauros tiveram que suportar quando o evento pluvial carniano ocorreu no final do Triássico. Mas, afinal, o que foi o evento pluvial carniano? Por que o mundo basicamente passou por 2 milhões de anos de chuva incessante? Como a vida foi afetada pelos dilúvios e como o mundo mudou como resultado disso? Essas são todas perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. Sente-se, relaxe e traga seu guarda-chuva enquanto voltamos ao Carniano para experimentar a tempestade mais intensa que o mundo natural já viu. Há 234 milhões de anos, o mundo já estava bem avançado no período Triássico. Os primeiros dinossauros, em sua maioria pequenos carnívoros ágeis, haviam evoluído recentemente, e a vida na Terra já se recuperara da extinção em massa do Permiano. Por toda parte que você olhasse, grupos novos e bizarros de animais preenchiam os desertos, florestas, rios, lagos, oceanos e céus. Grande parte do mundo era árida, levando ao surgimento de extensas áreas de vegetação rasteira. Nas planícies arenosas e florestas secas, algo estava mudando. O mundo estava gradualmente se tornando ainda mais quente e, mais importante, mais úmido. Essa mudança pode ser observada diretamente pelos cientistas que analisam as rochas da Era Carniana, onde evidências de chuva e escoamento de água subterrânea podem ser vistas gravadas nos sedimentos. A mudança nas rochas, em termos geológicos, acontece quase da noite para o dia, com o aumento das chuvas torrenciais durando entre 1 e 2 milhões de anos, mudando o mundo para sempre em quase um instante. Essas chuvas parecem ter ocorrido em grande parte do mundo durante esse período. Provavelmente não aconteceu como uma tempestade longa e interminável, mas sim milhões de anos de aumento da precipitação ao redor do mundo. Fatores e características das rochas do Carniano ajudaram cientistas a esclarecer o evento pluvial. Uma das mudanças mais óbvias pode ser vista na quantidade de sílica presente antes e durante o dilúvio, com altos níveis de sílica indicando intemperismo frequente das rochas causado por chuvas quase constantes e intensas. À medida que a água subterrânea percorria a Terra, ela continuava a desgastar as rochas, o que teve um efeito significativo nos sistemas de cavernas subterrâneas. Condutos kársticos foram criados, permitindo que a água subterrânea forçasse pequenas passagens de cavernas a se abrirem e se unirem em passagens maiores. Evidências disso ainda podem ser vistas hoje. Cientistas também observaram mudanças nos tipos de solo do Carniano que indicam uma transição de matas secas e florestas áridas para florestas tropicais úmidas, ricas em material orgânico. Pântanos e florestas exuberantes teriam se tornado muito mais comuns com a chegada das chuvas do Carniano, criando um solo rico em nutrientes sob os pés, continuamente alimentado por um fluxo constante de água da chuva. O pólen fóssil também se torna muito mais comum nessa época, especialmente de tipos de plantas bem adaptadas a ambientes úmidos e encharcados. O mais impressionante é que cientistas notam aumento de fósseis de âmbar no início do evento pluvial do Carniano. Com a expansão das florestas, mais seiva era liberada pelas árvores. Quando preservada, essa seiva fossilizava-se em âmbar. O âmbar é, claro, famoso por preservar insetos fósseis em detalhes impecáveis, proporcionando aos paleontólogos um retrato quase fotorrealista da vida dos invertebrados durante o evento pluvial carniano.
Com as chuvas, houve um aumento na temperatura global, que pode ter elevado o clima em 3 a 4 graus Celsius durante o evento pluvial. O evento pluvial também coincidiu com um período de atividade vulcânica global, o que impulsionou ainda mais as mudanças dramáticas de temperatura na época. Pode ter havido mudança nas condições oceânicas com o aumento da temperatura e diminuição das chuvas. A análise química dos sedimentos do fundo do mar do evento pluvial Carniano indica que algumas áreas do antigo leito marinho podem ter sido euxínicas. Ou seja, elas podem não ter contido oxigênio enquanto apresentavam um alto nível de sulfetos tóxicos. Isso seria desastroso para muitas espécies de animais aquáticos que nadavam em grandes profundidades, sendo sufocadas e envenenadas ao mesmo tempo. No mundo todo, esses corpos d'água euxínicos tendem a ser pontos quentes de fósseis. As condições tóxicas fazem com que os animais que morrem nessas águas não sejam devorados por carnívoros e geralmente acabem fossilizando, muitas vezes com resultados impecáveis. Não há uma decisão definitiva entre os cientistas sobre como ocorreu uma mudança tão dramática na temperatura global e nas chuvas. Mas já foram apresentadas várias teorias a respeito disso. Uma das principais teorias é que enormes quantidades de dióxido de carbono foram lançadas na atmosfera após uma redução na abundância de certas plantas, pouco antes do evento pluvial se instalar. Isso, combinado com o vulcanismo mencionado anteriormente, que ocorria em todo o mundo, teria criado efeitos intensos de aquecimento global de forma bastante rápida. Se tudo isso aconteceu de forma rápida e intensa o suficiente, a água do mar poderia ter se tornado muito mais ácida, o que pode, em última análise, influenciar o início de tempestades e a umidade global. Se isso estivesse acontecendo em uma escala realmente grandiosa, um fenômeno do tamanho do evento pluvial Carniano não estaria fora de questão. Outras teorias exploraram a ideia de que o evento pluvial Carniano foi causado pelo surgimento de uma nova cadeia de montanhas, os Cimarianos, no leste europeu e oeste asiático. A teoria afirma que, à medida que essas enormes montanhas foram erguidas da Terra, um forte gradiente de pressão teria sido criado entre o continente e os oceanos adjacentes, o que, por sua vez, geraria condições semelhantes às de uma monção. Mais chuva teria sido incentivada à medida que o ar passava sobre as montanhas cimarianas, o que poderia então tornar o mundo muito mais úmido. Como está? Não há uma única razão para explicar por que essas tempestades intensas de chuva atingiram o planeta por milhões de anos. O que sabemos, no entanto, é que essas condições tiveram um efeito muito interessante sobre os animais do estágio carniano. Com as condições globais mudando de forma tão dramática e tão rápida, muitas linhagens de animais pré-históricos experimentaram benefícios, mudanças e dificuldades durante o evento pluvial carniano. Isso é particularmente evidente nos fósseis de invertebrados marinhos, onde um grande número de espécies e gêneros pareceu desaparecer da face da Terra assim que o evento pluvial se estabeleceu. Amonoides, famosos cefalópodes do Mesozoico, foram fortemente impactados quando as chuvas caíram, assim como os conodontes sem mandíbula e os crinoides, semelhantes a plantas. Também parece ter havido uma extinção em massa de vários organismos planctônicos durante o evento pluvial, incluindo os briozoários, formas de vida simples e de aparência quase alienígena que vivem em colônias. Outros animais marinhos parecem ter experimentado mudanças positivas quando o evento pluvial começou. Algumas formas de organismos planctônicos, como os bizarros radiolários unicelulares, parecem ter se diversificado em novas formas à medida que as águas aqueciam. Os ostracodes, um grupo amplamente distribuído de pequenos crustáceos, também se beneficiaram das chuvas e conseguiram se expandir para novos ambientes marinhos. O evento pluvial carniano pode ser responsável por incentivar a diversificação dos próprios dinossauros também. Há 231 milhões de anos, fósseis de dinossauros pareciam explodir em formações fossilíferas por todo o mundo.
E em nenhum lugar isso é mais evidente do que na formação Ixigualasto, do que hoje é a Argentina. Aqui, os dinossauros começavam a se diversificar, evoluindo de pequenos e ágeis arcossauros para predadores de médio a grande porte, como o Herrerossauro. Sauropodomorfos basais como Eoraptor e Panfagia também viviam aqui. Parentes distantes dos gigantes que viriam depois, como o Braquiossauro e Diplodoco. Essas espécies evoluíram logo após, ou talvez até durante, o evento pluvial carniano, quando o mundo ficou mais úmido e mais habitats se abriram para grandes répteis. A ideia de que o evento pluvial carniano causou diretamente a ascensão dos dinossauros foi contestada, pois acredita-se que eles se diversificaram ainda mais rápido nos estágios Ladiniano e Noriano do Triássico. O evento pluvial foi o catalisador que desencadeou tudo isso, ou foi apenas um impulso a mais para um processo que já estava prestes a acontecer? Outros animais vertebrados não pareceram se sair muito bem durante o evento pluvial carniano. Rincossauros, um grupo de répteis estranhos parecidos com roedores e com dentes fortes adaptados para cortar matéria vegetal, sofreram grandes quedas em seu número durante esse período. Todos, exceto a subfamília Aeperodapidontinae, foram extintos. Esse grupo de rincossauros realmente conseguiu se expandir e diversificar durante o Carniano, mas seus parentes aparentemente tiveram dificuldades para acompanhar as mudanças no clima e na vegetação. Isso teve um efeito contrário nos aedossauros, um grupo de grandes répteis herbívoros blindados, distantes parentes dos crocodilos modernos. O novo mundo úmido abriu várias oportunidades ecológicas para eles vasculharem a terra em busca de plantas subterrâneas e tubérculos. Nossos ancestrais distantes, os sinápsidos, também conseguiram se expandir e se adaptar a esse novo mundo, eventualmente dando origem aos verdadeiros mamíferos durante os estágios finais do Triássico. Embora ainda fossem criaturas pequenas, escavadoras e trepadeiras que se pareciam com doninhas e ratos, o tempo deles eventualmente chegaria. Quanto à vida vegetal presente durante o evento pluvial carniano, as chuvas parecem ter incentivado o crescimento de coníferas e samambaias, ambas capazes de colonizar vastas extensões de terra, formando florestas diferentes de tudo o que se via no Triássico naquela época. Essas plantas conquistariam posições firmes em todo o mundo durante todo o Mesozoico e ainda sobreviveriam até os dias atuais. As chuvas também permitiram que várias plantas aquáticas prosperassem em lagos e áreas úmidas recém-formadas. Muitas dessas áreas úmidas se transformaram em pântanos de turfa, onde o solo encharcado impede a decomposição de folhas e plantas mortas. Isso, por sua vez, cria uma grande camada de turfa no fundo do pântano, que pode ser altamente ácida. Essa diversificação da vida vegetal provavelmente ajudou a reduzir os altos níveis de dióxido de carbono na atmosfera desde o início do evento pluvial carniano. Então, esse foi um resumo do evento pluvial carniano e das mudanças dramáticas no mundo do final do Triássico que vieram com ele. Mesmo que o evento não tenha tido um efeito profundo sobre a vida dos primeiros dinossauros, ele ainda ajudou a criar o mundo que associamos ao Mesozoico hoje, uma terra de florestas úmidas, vastas planícies alagadas e vertebrados estranhos. Com o passar do tempo, espera-se que os cientistas consigam aprender mais sobre como o evento pluvial carniano se desenvolveu e alterou o mundo. E novas descobertas nos proporcionarão uma visão dessas janelas do passado cobertas pela chuva.